Amém, glória a Deus. Bom, como vocês estão? Estão bem? Bom, eu me sinto sempre honrado em trazer a palavra, sempre uma bênção assim, de todas as atividades que eu realizo, a atividade que eu mais respeito e tenho um apreço assim, em sempre trazer o melhor que a gente possa trazer. Não é minha ideia ser aqui um terrorista intelectual. Eu acho que hoje a gente vive em um mundo cheio de informações, com excesso de informações, compartilhamento de informações, em que cada pessoa acaba introduzindo a sua visão de mundo, a sua visão de Bíblia, a sua compreensão de como as coisas funcionam ou devem funcionar, e impor isso a forma como as pessoas devem viver, como se elas não vivessem daquele jeito, ou acreditando daquela forma, ou sendo aquilo ali a verdade absoluta, a vida dela então não acontecerá e ela não conseguirá ter uma vida plena, né? A palavra de Deus, ela nos traz para um conhecimento que liberta e não um conhecimento que nos aprisiona, nos torna dependente de algum entendimento ou entendimento de alguma pessoa. Eu queria começar essa ministração baseando no Salmo 1, vamos ler do versículo 1 ao 3, é um salmo muito conhecido, mas a gente vai trazer um entendimento sobre ele e iremos refletir sobre ele. Vamos lá. Tá. O primeiro salmo, né? O livro de Salmos, ele foi escrito por um conjunto de autores e alguns são estruturados, né, como cânticos, outros como recomendações, outros como orientações. E o primeiro salmo, ele fala sobre uma vida, né, sobre uma proposta de uma vida em plenitude quando a gente convive, né, quando a gente vive embaixo a palavra de Deus. O Salmo 1, versículo 1, ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O versículo 3, ele diz: como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu queria falar um pouco sobre esse versículo 3 e a gente vai basear o entendimento dentro do que é tratado nesse versículo. Para quem eu acho que as crianças mais novas aí, ou para quem lembra da escola, na aula de biologia, a gente aprendia sobre os tipos de mata. E quando a gente fala sobre as árvores plantadas junto a ribeiros, né, na tradução mais conhecida, a tradução que a gente está mais acostumado, a gente está falando de uma mata chamada mata ciliar. Essa é uma mata muito importante. A grande parte das preservações, né, do IBAMA, elas acontecem na mata ciliar, e ela tem uma razão disso acontecer. Quando a gente fala sobre esse versículo, a gente tem uma tendência egoísta a nos enxergar como essas árvores, né, plantadas junto ao ribeiro, que na verdade usufruem de ser abençoado, né, de ser irrigado com as águas desse rio. Mas a mata ciliar, ela compartilha de uma responsabilidade com esse rio. A mata ciliar, ela tem uma razão de que as suas raízes têm uma função de proteger, né, aquela ribanceira. Então ela usufrui dos benefícios que aquele rio oferece, mas ela também protege esse rio. Sem mata ciliar, a chance de que aquela ribanceira, né, aquele barranco em volta dos rios desmoronarem, e com isso esse rio ele seja interrompido. Quando é utilizado, né, isso a gente, enquanto essa posição de mata ciliar, entendendo, né, como Jesus, como a água viva, a gente deve se posicionar numa responsabilidade de proteger a correnteza deste rio. Nós temos uma função aqui em que, seguindo, né, essas orientações de que nós não nos seguimos o conselho dos ímpios ou assentamos, né, na roda dos pecadores e dos zombadores, a gente está fazendo uma atitude que é nos recomendada, que é proteger esse rio, que é sermos mata ciliar do rio, que é o rio de Deus. O que isso significa é que, conhecendo sobre a palavra, estando enraizados, entendendo o nosso lugar e o nosso tempo, nós não somente somos abençoados, mas como nós protegemos a palavra de Deus. A nossa responsabilidade na terra
Nossa responsabilidade enquanto reino não é somente a gente conquistar os nossos objetivos, a gente ser abençoado com isso, mas é também fazer a proteção desse reino. Então, quando a gente olha a vida dos apóstolos e até mesmo a trajetória de Jesus, nós vemos pessoas que arriscaram a sua vida, dedicaram a sua vida à proteção do evangelho verdadeiro. Não pessoas que fugiram de conflitos, mas pessoas que muitas vezes se colocaram dentro de brecha e dentro de conflito para que aquele evangelho pudesse ser protegido. A nossa vida, ela precisa refletir uma proteção do evangelho. O evangelho verdadeiro, ele precisa estar em boas mãos quando nós nos colocamos à disposição dele. A reflexão que a gente tem que trazer, e é o mais importante de tudo que a gente vai falar, e é a razão de estarmos aqui na quarta-feira e no domingo, é a razão de que congregamos, é que a nossa vida, ela precisa tornar a sustentabilidade do evangelho segura. Ela precisa permitir com que o evangelho consiga fluir em pureza e em plenitude, e não que a gente coloque ali as nossas crenças pessoais, mas sim com que a gente consiga entender daquilo que estamos falando, para que a gente consiga proteger e para que os nossos filhos e as próximas gerações consigam conhecer o evangelho da forma em que ele deve ser conhecido. Nós vivemos tantas épocas do evangelho em que algumas crenças, elas se popularizaram tanto, e vivemos um momento muito perigoso dentro do evangelho hoje, em que algumas crenças têm entrado dentro da igreja, exatamente por nós não sabermos ser uma mata ciliar em que protege esse rio. Uma árvore que morre à beira de um rio, ela comete algo muito óbvio, em que pedaços dessa árvore se caem no rio e ela mesma pode atrapalhar a correnteza disso. O próprio tronco dessa árvore caído ao rio, ele pode interromper com que aquele rio ele flua. Então, quando nós não cuidamos em ser aquilo que nós somos chamados a ser, e o que é não cuidar com isso? É quando nós não obedecemos esses princípios básicos, que imitar, né, o conselho dos ímpios aí, e sentar na roda dos zombadores, dos escarnecedores, enfim, de acordo com a tradução em que a gente vai compreender. Como que a gente consegue, então, ter essa fidelidade, né? Como que a gente consegue alcançar essa orientação em que essa palavra ela nos diz, ela nos dá? Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre a armadura de Deus, né? Sobre a armadura da palavra de Deus, né? No livro de Gálatas, a gente é atribuído aos nossos pés a sandália do evangelho, em que ela, naquele contexto de guerra, né, naquele contexto em que ele é colocado como armadura, ela tinha uma função que era manter-se firme na proteção. Nem todos os soldados eles utilizavam o mesmo tipo de sandália, mas os principais, que eram os de linha de frente, que eram os que tinham espadas, né, e a gente entende que aquela armadura possuía uma espada, nem todos os soldados tinham espadas, então a gente entende que está se falando de um soldado de linha de frente. Esse soldado de linha de frente, ele utilizava uma sandália que ele possuía pregos no ângulo de 45 graus para que ele conseguisse ficar firme naquele terreno, para que ele conseguisse se proteger. A nossa raiz, ela não é fundada, ela não é firmada pelo tempo em que temos em um ministério, pelo tempo que temos de igreja, pelo tempo que faz em que a gente se batizou, ela não é fundada nisso, mas ela se dá pelo quanto nós conhecemos do evangelho. A nossa raiz, ela cresce de acordo com o mais a gente conhece do evangelho, o mais a gente se aproxima de entender o que é o evangelho em totalidade, para que a gente não tenha uma vida sujeita à nossa crença pessoal ou à forma em que a gente foi apresentado. É possível viver dentro do evangelho sem a gente ter um conhecimento de plenitude. É possível vivermos dentro do evangelho sem que a gente consiga conhecer o que é de fato Deus e o que é que Ele tem proposto a nós. É possível que a gente frequente a igreja e a gente não consiga viver essa plenitude ou sentir essa plenitude. Talvez algumas pessoas possam estar diante disso, né, e possam enfrentar esse desafio. Existe uma metáfora que nos facilita a entender isso. É uma metáfora muito antiga, se você já ouviu, você me desculpe, mas ela nos facilita de compreender como que muitas vezes nós vivemos na igreja e como que tantas visões podem se popularizar. Essa metáfora, ela diz que existiam 6 cegos. Esses cegos, eles se depararam com um animal diferente que chegou na cidade. Um viajante, ele fazia seu transporte utilizando de um elefante. Ele chega nessa cidade e ele se depara com esses 6 cegos.
Esses 6 cegos, eles vão de encontro com ele, e cada um, ele começa a apalpar e ter contato com esse elefante em um local diferente. E cada um começa a descrever o que é visto. Um dos cegos descreve como um animal muito grande, forte. Outro cego como um animal frágil. Outro cego descreve como uma cobra que não pode atacar porque ela não possui presas. E cada um deles tem uma visão muito diferente do elefante. E cada cego, ele acredita naquela verdade, mas nenhum deles consegue entrar em acordo sobre qual animal é aquele que eles estão falando. Nisso, uma criança, que enxergando aquilo, junto com outro sábio, ela faz o desenho dessa silhueta do elefante, e assim a gente consegue ter uma noção dessa totalidade. O que isso significa é que existe uma frase, uma das minhas frases preferidas, é que o todo ele é maior que a soma das partes. A gente não consegue ter uma consciência do que é o todo em que acreditemos se a gente só tiver tido uma experiência que nos foi apresentada ou por outra pessoa ou de um momento muito particular. A gente não consegue viver uma vida no Evangelho pautada somente do dia que você sentiu Jesus e você aceitou. Você não consegue ter uma vida ou entender quem é Ele preso somente em uma experiência pequena. É preciso conhecê-lo na sua totalidade. Senão a gente nunca vai ter a noção do que é esse elefante inteiro. E muitas pessoas conheceram Jesus em um momento de dificuldade e lembra daquele Deus misericordioso. Outras pessoas conheceram Jesus por conta de uma história ou algo que aconteceu muito rigoroso, ou uma correção, ou um castigo que atribui a Deus. Algumas pessoas conheceram a Deus porque os pais os apresentaram, outras pessoas conheceram porque um dia sentiu algo. E cada uma dessas pessoas tem uma visão muito diferente de Deus. E assim a gente vê pessoas estabelecendo visões, estabelecendo entendimentos de Deus, sobre Deus, um Deus que prospera, em que você precisa, em que se você não está com Ele e você não comprou seu 4º, 5º apartamento, então significa que Deus não está na sua vida. Um outro Deus que se você está doente e Ele não te deu a cura, então você está com pouca fé. E cada pessoa começa a vender um Deus pelo pedaço em que lhe foi apresentado e o pedaço que ele acredita. O que eu quero trazer nessa noite é que a gente seja motivado e busque a conhecer Ele em sua totalidade, a saber o que Ele quer para a nossa vida, a conhecer sobre a sua palavra e conhecer Ele em todas as áreas da nossa vida e meditar a palavra em dia e de noite. A recomendação sobre a meditação frequente, a meditação dia e de noite, ela não é uma recomendação para que a gente possa ser melhor. Ela é uma recomendação de que sem isso nós não conseguiremos ter uma noção de quem é Deus ou o que Ele quer para nós. A história que eu quero trazer para conseguir ilustrar um pouco desse entendimento e como a gente consegue entender o que Deus quer para a nossa vida é um pouco sobre a vida de Abraão. Abraão, a gente aprende sobre ele logo no começo do Gênesis, e o Gênesis ele traz a primeira criação do mundo, a criação da terra. A gente vê ali Abraão ele sendo chamado como o patriarca do povo hebreu, o povo que futuramente será liberto do Egito, e ele prepara este caminho para a vinda de Jesus. E a gente consegue entender que isso começa na vida de um homem como Abraão. Abraão ele é um personagem muito singular de toda a Bíblia. Nós vemos pessoas que tiveram momentos de conversão e aí sim elas foram chamadas para o ministério. Abraão ele foi um cara que ele foi chamado durante um processo de conversão. Isso nos mostra na Bíblia em que, assim como a nossa vida, nós temos várias pessoas que têm experiências muito diferentes. Nós temos pessoas que tiveram experiências de conhecer a Jesus e a vida mudou da água para o vinho do dia para a noite. Nós conhecemos pessoas e cada um de vocês vai ter uma história de conversão e de encontro muito diferente, em que isso foi acontecendo gradativamente. Existe uma maioria, e a gente sempre faz essa pergunta, e a gente encontra isso nas igrejas, do modo geral, de que a maioria das pessoas que estão entre o ministério, principalmente entre os voluntários, eles nunca tiveram o ato de ir à frente e aceitar Jesus. A gente encontra um número muito grande disso. Então a gente encontra muita história próxima ao que acontece com Abraão. Abraão ele era um cidadão da região próxima à Mesopotâmia, e ele tinha vários deuses.
Quando Deus fala com ele, ele não, naquele momento ele não se converte a um Deus único e verdadeiro, mas ele continua tendo uma caminhada crendo em vários deuses. E isso é uma coisa muito confusa que acontece nele, porque mesmo ele tendo um sentido de obediência, ele ainda tem um conflito de crença muito grande na vida dele. O primeiro ponto que a gente precisa entender sobre a vida de Abraão e sobre a vida de qualquer personagem da Bíblia é que ainda mais importante do que a aprovação social que existe na nossa vida, um ingrediente ele é essencial para que a gente consiga viver, seja o que a gente estiver destinado a viver. Esse ingrediente ele é chamado de obediência. O mais importante de todos os comportamentos em que um cristão deve ter, o principal deles é a obediência. É a obediência aos momentos e aos tempos e às orientações em que Deus ele estabeleceu. Abraão, ele tem várias falhas, a gente consegue entender, a gente consegue ver na trajetória dele, ele cometendo muitos erros, ele cometendo erros absurdos assim, e principalmente os erros que muitas vezes são utilizados como engrandecimento da sua trajetória. O enriquecimento de Abraão é um enriquecimento totalmente errado, ele enriquece cometendo erros terríveis e é um enriquecimento que traz muitos problemas para ele. Então, esse entendimento sobre Abraão, ele nos traz uma certa confusão de como um homem, deste modo, como um homem com este comportamento pode ser utilizado por Deus, pode ser usado por Deus e pode ser escolhido para ser o patriarca. E isso não deve ser lido por nós, não deve ser entendido por nós como algo que nos gere questionamento, mas sim que nos gere esperança. Porque se uma pessoa como Abraão, e cometendo os atos que Abraão cometeu, ele foi escolhido, ele teve misericórdia de poder voltar muitas vezes para o lugar onde Deus o chamou e continuar a sua trajetória, isso significa que nós também temos a oportunidade de fazê-lo. Independente do que possa termos cometido, independente do erro que possa termos tomado, ou a trajetória em que a gente tomou, existe a oportunidade em que a gente retorne para aquele local prometido, para que a gente continue a nossa história, a nossa trajetória debaixo da vontade de Deus. Abraão, ele ouve a palavra de Deus, Deus fala para que ele se afaste de sua parentela e que ele vá para uma terra em que Deus ainda o mostrará. Abraão, ele espera, né, ainda muito tempo, até ele obedecer essa palavra. A gente vai ver que Abraão, ele não é uma personalidade de uma obediência tão rápida. A gente vê que quando é algo que ele quer, ele é uma pessoa muito ansiosa, mas quando é algo que Deus pede para ele, ele demora muito a obedecer. E isso fala muito sobre a gente. Às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande para que Deus faça aquilo que desejamos, mas quando Deus nos pede algo, a gente pondera tantas coisas para tomar aquela decisão. Quando a gente quer algo de Deus, às vezes nós não queremos saber como Ele vai fazer, a gente quer que Ele faça. A gente quer esse objetivo e a gente quer que Ele mova o céu e a terra, e a gente não interessa para a gente, e é Deus de maravilha, e usa até a palavra para que isso aconteça. Mas quando é Deus que pede algo para a gente tem muitos porquês, poréns, entretanto, todavia, de como isso vai acontecer, mas eu não posso fazer desse jeito, daquele outro. E Abraão, ele não era muito diferente de nós, ele tomava uma atitude muito semelhante nesse aspecto. Quando ele ouve a palavra de Deus e diz para que ele se afaste de sua parentela, ele ainda aguarda muito tempo para que até o seu pai morrer. Quando seu pai morre, ele divide a sua herança e com isso ele vai até a terra de Canaã. Só que ele não se afasta de toda a sua parentela, ele continua próximo a seu sobrinho, e esse sobrinho ele é ensinado por ele, né? Esse sobrinho ele é criado praticamente por Abraão, e aí a gente vai ver algumas coisas que acontecem para que a gente consiga entender como é importante a gente compreender essa totalidade da vontade de Deus para que a gente consiga viver dentro do propósito. Eu gosto de falar sobre a vida de Abraão porque normalmente quando a vida de Abraão é utilizada, a gente falada após a volta de Abraão do Egito, que é a volta em que ele está rico, em que ele está poderoso, em que ele tem muitos bens e muitas coisas, e ele volta para a terra de Canaã, e é um pouco desse cenário em que a gente vai comentar neste momento. Queria que a gente abrisse em Gênesis 13:8. O celular parou de funcionar, vou ler do telão. Bom,
Então Abraão disse a Ló, o contexto é o seguinte, Abraão ele dá a sua mulher como uma prostituta para o faraó, e em troca disso o faraó dá muitas riquezas para ele. Foi assim que Abraão enriqueceu, tá? Não teve nada de orientação de Deus, Deus não mandou ele para o Egito, não teve nada disso, foi exatamente isso que aconteceu. Abraão ele volta com um monte de riqueza ali, o seu sobrinho também está muito rico, eles ficam um tempo grande no Egito, e quando eles voltam para Canaã, Canaã ela está sendo ocupada também por outros 2 povos, e aquele terreno ele fica pequeno para que Abraão ele cuide, né, dos seus animais, dos seus gados e seus empregados, junto com o que Ló também tinha. Então nesse cenário começa a acontecer alguns problemas, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a ter desavenças. Então se dá a essa orientação de Abraão. Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Próximo. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Pode parar nesse versículo mesmo, só isso mesmo. O que acontece aqui é o seguinte, e aí eu quero trazer alguns ensinamentos dentro do que acontece nessa desavença de Ló e Abraão. A primeira coisa, eu até trouxe um entendimento sobre esse fato, né, na vigília, mas eu queria abrir um pouco mais sobre ele e analisá-lo de um cenário sobrenatural e também de um cenário racional em que acontece entre Abraão e Ló. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Ló ele sempre morou junto com Abraão, ele enriqueceu por conta do que Abraão permitiu, eles cresceram muito em questão de gados, empregados, e Abraão, eles começam a ter problemas. Eles começam a ter problemas por conta do poder em que eles alcançaram. Nisso, Abraão se depara com essa situação acontecendo e ele propõe uma solução, que é uma solução em que ele não está preocupado em perder ou ganhar e etc. Ele simplesmente quer manter a paz naquele momento. A primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: eu não vou analisar ainda isso no cenário de que existia uma orientação divina para que Abraão se separasse de seu sobrinho Ló, em que Deus ele sempre mandou de que Abraão se afastasse de sua parentela lá quando ele foi chamado. Eu ainda não vou entrar nesse aspecto. O que a gente pode entender aqui também é que acontece um problema, que é o seguinte: existe uma briga de família por conta de divisão de posse, existe uma briga de família por causa de dinheiro. Existiam algumas formas muito simples de resolver esse problema entre Abraão e Ló. Abraão e Ló eles poderiam entrar num acordo e às vezes diminuir a quantidade de pastores e gados. Eles poderiam vender parte do seu rebanho para os outros povos que habitavam lá, mas eles preferem se separar do que resolver algo pela ganância de Ló por ser mais. Ló, ele naquele momento, ele é envolvido em de que ele prefere se afastar de seu tio, que permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele, que ensinou, que cuidou dele, que tirou ele lá de quando ele ficou desamparado, de quando o avô morre. Ele esquece disso e ele vê o quê? Irei para uma terra em que eu irei enriquecer ainda mais. E a gente vive isso hoje, e a gente vê quantas famílias, quantos problemas familiares acontecem por conta de dinheiro. Como que os problemas começam a acontecer, não porque essas famílias elas começaram a diminuir o seu poder aquisitivo, mas sim aumentar. E a gente vive hoje um cenário em que muitas pessoas preferem se afastar do que resolver aquilo. Prefere se afastar pela ganância de que eu ainda posso ser mais do que aquilo, eu ainda posso conseguir mais do que aquilo. E a gente vê uma atitude de Abraão muito sábia em como resolver essa atitude. A gente vê Abraão preferindo a paz pelo benefício. A gente vê Abraão preferindo perder do que ter briga com seu sobrinho. Abraão ele se coloca num risco natural ali. Vamos entender que Abraão ele
não era o exímio cara a ouvir a palavra de Deus, a gente vê ele orando poucas vezes, a gente vê ele tendo orientações poucas vezes, então colocar ele como um cara que sabia muito bem o que estava fazendo é um pouco desafiador, mas nós vemos Abraão se colocando no risco do seguinte: eu estou disposto a ir para qualquer lugar para que a gente não tenha problema. Esse é um primeiro ponto natural que é interessante a gente entender da vida de Abraão, que é o seguinte: quantos problemas, né, quantas guerras a gente quer lutar somente porque estamos certos. Abraão, ele estava certo no seu direito. Abraão, ele era uma autoridade sobre o seu sobrinho da questão familiar, ele era uma autoridade sobre o seu sobrinho em questão de posse, e em experiência, e também em respeito. Abraão tinha o poder de falar para Ló o seguinte: você não tem mais nada, é tudo meu. Abraão, ele tinha o poder e o direito de falar: não, eu vou falar para você para onde você vai. E ele abriu mão desse direito para que ele não tivesse um problema familiar. E é muito interessante isso, porque isso tem um nome, né? Quando a gente faz isso, a gente é trouxa. Foi isso que Abraão fez. Abraão, ele preferiu ser trouxa. Porque sabe o que é o ser trouxa? Porque eu estou certo, mas eu estou no meu direito. Você acha que eu vou deixar o meu direito por conta dessa situação? Eu não sou trouxa. Abraão foi trouxa. Sabe quem também foi trouxa nesse aspecto? Foi Jesus. Jesus, ele fez um ato chamado kenosis, em que ele abriu mão dos direitos de ser Deus para ser homem e foi morto por homens. A gente nunca vê Jesus perdendo um argumento. Os únicos argumentos que Jesus perde são os que ele decidiu não entrar. E a gente pode ver ele como o maior argumentador durante sua trajetória, como o maior advogado de sua trajetória, mas os momentos em que ele tinha que se defender, ele opta por não se defender, em favor de muitos. Então esse comportamento, ele é o primeiro ponto que a gente tem que entender e que a gente aprende com Abraão, de que às vezes você ser trouxa é você ser mais crente do que você ser o certo. Às vezes ser certo não vale de nada. Às vezes querer ter a razão dessa situação simplesmente visando, e aí a gente tem que entender, né, qual é o que estamos visando com aquilo, mas neste caso é muito fácil e é o que mais a gente se depara, que é você tomar um prejuízo estando certo para manter a paz. Isso é uma atitude de uma pessoa conciliadora. E isso é um comportamento em que a gente aprende aqui em Abraão. Então, não somente o fato da obediência de Abraão pela palavra em que era proferida sobre a vida dele, a gente precisa destacar esse ponto, de que Abraão, naquele momento, ele preferiu o prejuízo pela paz do que lutar pelos seus direitos, seja lá qual eles sejam. Abraão, ele enxergava de que aquilo ali foi algo que aconteceu na vida dele. Mesmo ele tendo as posses, mesmo ele tendo as conquistas, mesmo ele tendo os empregados e a vida dele ter mudado, né, num sentido social e econômico, o coração dele não foi dado àquelas coisas e ele ainda assim preferiu naquele momento manter o bom relacionamento com a sua família. O segundo ato que acontece ali é que mesmo Abraão, ele entendendo isso e ele aceitando o prejuízo, ele opta pelo distanciamento. Ele opta pelo distanciamento de seu sobrinho. Ele não força essa convivência. A segunda coisa que a gente pode aprender nisso é que existem distanciamentos que são estratégicos para que possamos manter a paz. Nós vemos eles tomando uma atitude de distanciamento para que não haja a perda do respeito entre eles. Eles tinham uma trajetória em que Abraão queria sair por cima nessa trajetória, num momento bom nessa trajetória. Ele não queria que ela fosse marcada por um problema de desrespeito naquilo. E a gente vê esse carinho dele pelo sobrinho se permanecendo até o fim da vida. Então, a segunda coisa em que a gente aprende na nossa vida, e muitas vezes são necessárias, é que distanciamentos eles podem ser estratégicos, mesmo quando estamos certos, mesmo quando temos o direito. Então, a gente vê Abraão, ele tendo uma decisão de, pela paz, pela atitude, por manter a atitude de ser um conciliador, abrir mão do seu direito de estar certo, abrir mão do seu direito de ter posses e também tomar uma decisão de um distanciamento de alguém que lhe importava muito. Esse é um segundo ato que a gente vê acontecendo com Abraão e Ló. O segundo ponto a gente pode pincelar sobre o que é a atitude de Ló nesse cenário. A gente vê Ló, né? Ele nessa decisão,
ele nem pensa duas vezes. Ele está totalmente cego pelo crescimento. Ele está cego pelo progresso. Ele está cego pela conquista, pelo avanço. Ele está cego e ele vê até Bíblia, né? Ele vê que Sodoma é como os jardins do Senhor. Eu não sei que Senhor que ele está falando, porque é dito que naquela região ela era habitada por pessoas perversas. Você não vê Ló buscando nenhuma orientação em nenhum momento. Você não vê Ló em nenhum momento proferindo, né, ou professando a mesma fé da forma em que o seu tio a professava. A gente não vê Ló querendo sacrificar algo ou abrindo mão de algo, a gente não vê. Ló, ele foi alguém que foi ganho pelo progresso, pela conquista, e ele faria isso a todo custo. Quando a gente vê Abraão dando essa possibilidade para Ló, ele não está nem aí se ele nunca mais vai ver o tio dele. Ele não está nem aí do que aquilo ali vai custar. Ele sacrifica tudo que ele tem para que ele possa crescer ainda mais. Então ele vê um terreno que é mais próspero, um terreno em que ele vai conseguir plantar, um terreno que é como o do Egito, e ele fala, beleza, é isso que eu vou fazer e tranquilo. E eu não estou nem aí com meu tio, o que ele vai pensar nisso e etc. Aqui é uma segunda atitude, e é algo que a gente vê Abraão ele evoluindo sobre o que aconteceu. A atitude, né, a segunda atitude de Ló e o terceiro entendimento que a gente pode ter dentro dessa história. O terceiro entendimento sobre isso e a segunda atitude em que Ló toma é que não vale a pena a gente sacrificar muitas coisas, né? E principalmente família. Então, nesse aspecto aqui está se falando sobre família, é que não vale a pena a gente sacrificar a família, seja qual o contexto em que você aplicar, por conta de conquistas. Não vale a pena. Ló, ele nos ensina isso. A gente vê Ló, ele sacrificando um relacionamento familiar por conta de uma ganância de conquista, e a gente vê um fim vergonhoso da trajetória dele. De nada nos vale a gente conseguir alcançar até mais do que Abraão um dia conquistou, mais do que aquele que nos abriu o caminho conquistou, se o nosso fim ele é de vergonha ou ele é de derrota. E é isso que acontece. Ló, ele constrói uma trajetória para ele que ela é socialmente, econômica, muito legal, mas ele tem um fim de vergonha. E isso aqui é um outro aspecto que a gente sempre tem que lembrar. Quando a gente fala sobre a salvação, e Jesus nos fala sobre a salvação, ele nos fala uma coisa: se preocupe com o fim das coisas. Lembre que as coisas elas têm um fim. A nossa vida ela tem um fim. Pensar sobre este fim, ele não é algo que vai te deixar depressivo, ele é importante. O fato de nós contarmos os nossos dias, o fato de nós sabermos para onde vamos, o fato de alegrarmos com a salvação, é sempre um pensamento da finalidade daquela atitude. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente esquece que as coisas possuem um fim, em que a gente não vai ter a mesma energia que temos hoje, em que a gente não vai ter as mesmas posses que temos hoje, em que não teremos o mesmo cenário que temos hoje, a economia não vai estar da forma que está hoje, tudo vai mudar. Quando a gente lembra disso, a gente começa a se preocupar com o que será o legado e para onde nós estamos caminhando e o que nós estamos protegendo. Então, quando a gente lembra lá no começo, em nós, enquanto árvores de mata ciliar, em que nós protegemos este evangelho, é um pouco disso que a gente precisa se preocupar. É sobre o que estamos protegendo dentro da nossa família, o que estamos protegendo dentro da nossa casa e o que estamos protegendo dentro da nossa alma. Quais são os comportamentos, os ambientes, as amizades, os relacionamentos em que com a nossa vida nós geramos proteção? Quais são as coisas que a gente não abre mão? Quais são as conquistas em que a gente não consegue abrir mão? Quais são as coisas que a gente não consegue deixar de querer ter? Ló, ele fica fascinado pelos seus olhos, né? Os seus olhos enxergam uma terra, os seus olhos enxergando essa terra, desejam essa terra, e por conta desse desejo, ele abre mão de tudo disso. Isso é algo que a gente precisa ter muito discernimento, para que a gente não viva uma vida no Evangelho pautada somente aquilo que a gente viu. Quando a gente fala sobre conhecer Deus em sua totalidade, a sua vontade, a gente precisa entender que os nossos olhos, eles são enganosos em colocar desejos dentro do nosso coração. Ló, ele viu de fato algo, isso foi uma visão, mas essa visão não era de Deus. Na verdade, a sua presença naquele local, ela não era de Deus, ela não era da vontade de Deus. E isso é algo que muitas vezes ocupa um espaço em nossa vida, e nós começamos a alimentar sonhos e desejos, e levarmos isso até mesmo em oração, em propósitos, sonhos que os nossos olhos viram.
e que só porque nós vimos e queremos e desejamos, e o nosso coração está desejando aquilo, nós começamos a sacrificar tudo o que temos e o que não temos para conseguir alcançar aquilo. Sempre se preocupe com sonhos, com desejos em que o seu coração possa colocar, em que você possa buscar, e que isso sacrifica a paz dentro da sua casa, que isso sacrifica a sua saúde, que isso sacrifica a sua saúde emocional, física, espiritual, porque a gente não vê isso acontecendo nas principais conquistas bíblicas que a gente se depara. As principais posições e mudanças de vida assim, mais incríveis em que a gente enxerga dentro da Bíblia não foram algo premeditado. A gente não vê Daniel fazendo um curso de política, a gente não vê José se preparando para ser governador, a gente não vê Davi desejando ser rei, a gente não vê isso acontecendo. Mas a gente vê essas pessoas se tornando e ocupando espaço. A gente vê que o fato e a promessa acontecem antes do desejo. Quando o desejo acontece antes desse fato e promessa, a gente começa a ter um desejo, porque eu quero aquilo, eu fico querendo que as pessoas profetizem na minha vida, que é aquilo que eu vou viver, isso é um desespero de que o seu coração precisa de uma confirmação de que aquilo é de Deus. E pode ser que aconteça isso conforme Ló. Entenda que Ló começou a desejar ser maior do que o tio dele, ele começou a desejar a ter mais posses, e acontece algo que parece de Deus na vida dele. Olha, imagina, ele começa a crescer, ele vê um problema, e acontece algo quase de Deus. Um homem de Deus vai para ele e fala: escolhe para onde você quer ir, você está livre, eu vou te abençoar. E ele fala: é Deus falando comigo, é isso que eu queria. E muitas vezes é isso que a gente se confunde de acontecer por estarmos tão sedentos a ouvir uma palavra que caminha, né, ao lado da nossa vontade, do desejo do nosso coração, que a gente começa a enxergar, a escutar coisas, a ver coisas, a gente começa a enxergar em qualquer situação de que aquilo nos confirma. E isso é um cuidado em que a gente precisa ter sobre qual é a orientação de Deus para a nossa vida. Quando somos orientados por Deus, muitas vezes são decisões de sacrifício, são decisões de desafio. E que mesmo dentro de desafios e sacrifícios, mesmo dentro do preço em que sabemos que teremos que pagar, mesmo assim nos sentimos tranquilos e temos paz de caminhar por aquele caminho. Quando a gente pega sobre todas as pessoas que tiveram essas posições, né, eu gosto muito de ver sobre a história delas e até mesmo sobre a história de Abraão, a gente não vê ninguém fazendo com que o desejo daquela pessoa faça mudar algo. Hoje nós vivemos um evangelho e a gente vive um mundo de informação de que parece que você precisa mudar alguma coisa dentro de você e o quanto você querer aquilo é o que determinar que você vai conquistar aquilo. Eu discordo, assim. Eu não vejo isso acontecendo, principalmente nos personagens da Bíblia, e eu conheço poucas pessoas que de fato isso aconteceram. Tá? Eu lido com muita gente e de vários cenários diferentes, e a maioria deles tem uma história muito incomum, que ele nunca soube que ele chegaria lá. E eu acho estranho, porque hoje tem pessoas que têm tanta certeza de um monte de coisa e nem chegam em lugar nenhum. Ou então vendem para outras pessoas que você tem que ter certeza do que você vai chegar, mas você nem está em lugar nenhum, gente. Você não fica calmo, sabe? Está no 3º ano da faculdade inventando método para dar aula de não sei do que, calma, é só ansiedade isso, sabe? E isso é um cenário muito comum, assim. E eu lembro de uma entrevista, existe uma entrevista bem legal, que é do Mick Jagger no primeiro lançamento de CD dele, falando sobre o Rolling Stones. O Rolling Stones foi a banda que mais vendeu CD no mundo, assim, tipo, principalmente financeiramente. E ele tem uma entrevista relevante, assim, que foi a primeira entrevista que ele deu depois que ele lançou o primeiro CD dele. E eles perguntam para ele qual que são os planos para ele para o futuro. Ele falou: a gente quer terminar os shows que estão marcados e a gente vai voltar para o nosso trabalho. Isso assim, não é um caso isolado, isso acontece em muita gente, com muita gente. Sempre quando você encontra uma pessoa que tem seja um negócio, seja uma vida de influência, seja uma pessoa influente mesmo, e até mesmo quando a gente pega as pessoas que pregam, né, sobre esse você tem que desejar essa conquista e etc. Quando você pega a própria história dela, é muito improvável. Ela não é uma história irrigada num sentimento de ir para frente, ela é irrigada em acontecimentos. Ela é irrigada em eventos aleatórios que aconteceram, em que ela teve o sentimento, a obediência de aproveitar aquelas oportunidades, somente isso.
mas não repleta de uma ansiedade de que se eu não conquistar aquilo, porque eu fui chamado, porque eu vi isso e etc. Isso é muito incomum. A gente vê Davi vivendo uma vida super normal, depois de que ele é ungido, de que ele de fato vai ser rei, e até perder a oportunidade de ser rei. A gente vê a mesma coisa acontecendo com José. Se José ele tivesse sido, se o coração de José tivesse que a promessa dele possuído o coração dele, ele não teria aberto mão da mulher de Potifar, porque aquilo o afastava do que era a promessa para a vida dele. Aquilo o afastou. A gente tem que entender que ele chegou nos 45 do segundo tempo ganhando e ele abriu mão daquele jogo por conta de uma atitude. Mas é porque a obediência dele era acima de qualquer palavra ou qualquer desejo em que o olho dele pudesse ter, mesmo ele tendo uma promessa. Então, vamos lembrar que ele arrumou um problema na casa dele por causa de um sonho. E mesmo ele falando sobre aquilo, assumindo um problema, sendo expulso da casa dele por conta daquele sonho, ele aprende uma coisa com aquilo, em que aquela conquista, ela não vale tudo que ele possa sacrificar. Ela não vale. E ele não sacrifica a sua desobediência por conta disso. Ele opta por ser obediente com aquilo. A gente vê a mesma coisa acontecendo com Daniel, a gente vê a mesma coisa acontecendo com Abraão nesse momento, e a gente vê isso acontecendo com muita gente. A gente vê Abraão ali, ele abrindo mão do único membro praticamente que era sangue do sangue dele, sendo que ele tinha uma promessa de criar um povo, e ele fica só com o empregado. Se ele fosse tão afinco de criar o seu próprio povo, ele não ia abrir mão de seus parentes, porque aquilo o afastava ainda mais de ter um povo descendente naquela terra. O entendimento que eu quero trazer sobre essa palavra aqui é que a gente possa rever as nossas atitudes, os nossos sonhos, e saber qual é o preço em que a gente está pagando por aquilo, e se aquele preço de fato foi Deus que nos pediu a pagar. O que estamos sacrificando por conta disso? A gente vai entrar em um novo ano, a gente vai entrar num ano e muitas pessoas fazem uma lista de projetos, né, de sonhos. Eu sempre preciso ter uma orientação divina de fazer assim. Eu acho que tem gente que trata isso com uma simpatia e serve só para chegar no final do ano, de 10 você ter riscado 2 e você fica mal. Mas eu tenho que ter uma orientação muito de Deus, assim, de conseguir montar isso. Eu aprendi que a vida cristã não necessariamente você precisa saber aonde você vai estar, mas você precisa saber como você vai estar. Você precisa saber que voz você está escutando. Porque pode ser que para este ano Deus ele só te surpreenda. E nenhum dos planos em que os seus olhos viram, e na verdade a Bíblia diz que nem olhos viram, né, e nem ouvidos ouviram. Então eu acho até difícil assim a gente conseguir ver com certeza como a nossa vida vai estar daqui para frente. Eu acho super desafiador. A palavra ela dificulta para mim essa crença. E é importante para que a gente consiga entender o que temos sacrificado para a conquista desses objetivos. Muitas coisas, muitas vezes, coisas melhores do que você tem buscado, elas não têm acontecido na sua vida porque você tem sacrificado um monte de outras, focando num objetivo muito pequeno. Às vezes você está sacrificando a sua saúde em um projeto que foi o seu olho que viu. Você viu porque outra pessoa estava fazendo, você viu porque você viu um vídeo na internet que funciona, e você está sacrificando sua família, seus sonhos, seu descanso naquilo, sendo que não é o que Deus te falou para fazer da última vez. Eu sei que tem sonhos em que Deus colocou, e eu encerro, né, essa palavra falando aqui sobre qual foi a segurança e por que Abraão teve segurança na sua tomada de decisão. Quando Abraão ele vive um problema com seu parente, né, com seu sobrinho, e ele toma a sua decisão de afastar-se dele, ele toma a decisão de permitir que o seu sobrinho escolha para onde ir. A gente não vê Abraão orando a Deus para que Deus o oriente. A gente não vê Abraão ele buscando uma orientação, ou a gente não vê ele ficando recluso. A gente vê ele com uma decisão muito clara. E ele tem essa decisão muito clara porque essa decisão é baseada em uma orientação que ele já havia recebido. Quando Abraão é chamado, é dito a ele de que ele afaste de sua parentela. E Abraão ele é muito firme em tomar essa decisão porque ele já tinha sido orientado do que fazer. Então afastar-se de sua parentela não era algo novo para ele. Ele não toma a decisão de afastar-se de Ló, ele não toma a decisão de arriscar
tudo que ele tinha, de falar, pode ir para a direita que eu vou para a esquerda, porque ele tinha uma tranquilidade, ele tinha uma raiz, ele tinha uma sandália do Evangelho que o firmava de ter tranquilidade de tomar essa decisão, que é a primeira palavra que ele recebeu quando ele foi chamado. E é um pouco disso que às vezes é o que nos mantém firme. Nós não vamos nos conseguir manter firme por conta do pedaço do elefante em que tivemos acesso. Nós não vamos conseguir manter firme por conta de um vídeo em que assistimos, em que uma pessoa nos apresentou um revelamento. A gente não vai conseguir se manter firme por conta de um entendimento que outra pessoa mastigou pra gente. A gente só vai conseguir se manter firme daquilo que Deus falou conosco. O que nos mantém firme nestes momentos é aquilo que Deus revelou pra gente. É aquilo que parece loucura, é aquilo que é difícil de explicar, é aquilo que você se sente até inseguro de explicar para outra pessoa, é aquilo que você sabe que se você falar exatamente o que Deus colocou no seu coração, vão te chamar de louco. É aquilo que nos baseia e que nos mantém firme nos momentos de dúvida. E um outro ponto é que não existe uma data de validade para as orientações que Deus nos dá. Abraão, ele toma uma decisão muito tempo depois. Ele toma essa decisão muito tempo depois que ela aconteceu. Que a gente possa ter dentro do nosso coração e que o Espírito Santo nos ajude a lembrar de orientações em que Ele nos deu há muito tempo. Orientações que Ele vem nos dando, sejam revelações, sejam sonhos que tivemos, sejam desejos que tivemos, sejam projetos que a gente colocou no papel e por alguma razão a gente largou. Sejam coisas em que a gente teve sonho, teve clareza de que iria acontecer e por algum momento a gente teve uma dúvida e a gente afundou. Que a gente possa ter no nosso coração, possa ser visitado dentro dessas palavras e que a gente entenda e que o Espírito nos dê essa tranquilidade, que a gente esteja firme dentro do Evangelho, para que a gente possa de fato proteger o Evangelho como seres e pessoas obedientes. A forma de proteger o Evangelho, a forma de garantir em que nossos filhos, os nossos netos, eles possam ter acesso a um Evangelho saudável, a um Evangelho da palavra, ao Evangelho inspirado pela palavra de Deus, não é o que conquistamos, não é o tanto que iremos crescer, não é o quanto de bens que teremos, mas é o quanto de obediente em que a gente será. O ano de 2022, ele não vai ser diferente porque algo material vai acontecer na sua vida, ou seja, aqueles planos, aquilo que você escreveu, ele se realize. O ano de 2022, ele vai ser diferente se você obedecer aquilo que você um dia desobedeceu. É se você voltar para aquele estágio inicial, para aquele momento em que você se afastou e tomar a decisão de obedecer a Deus. O ano de 2022, ele terá uma diferença, a gente vai conseguir profetizar sobre ele, a gente vai conseguir viver com ele, viver nele em plenitude, né? E viver os planos de Deus em plenitude, sem sacrificar a nossa família, a nossa saúde, a nossa paz, se a gente souber ser obediente. Lembre, né, nesse momento, eu convido que você fique de pé nesse momento, e eu os convido, né, a fechar os seus olhos e a orar este momento,